Oi, pessoal do Spiritcast, quero pedir uma música. Então, a gente não toca música aqui. Ah, não, então tá. Beleza então, mano. Começando mais um Spiritcast! Eu quero ouvir a voz de todo mundo. Volta do Spiritcast, aquele que nunca foi, porque a morte não existe. Se você está ouvindo pela primeira vez, esse é o primeiro programa da nossa segunda temporada. Primeira temporada foi um sucesso, né, gurizada? Com certeza. Foi um estouro. Foi da hora? Tivemos haters, mas foi sucessaço. Minha filha, se a gente tem hater é porque foi. É verdade, se a gente tem hater, significa que a gente fez sucesso. É, exatamente. Exatamente. Nós estamos então voltando para os seus ouvidos, voltando para o seu pensamento, voltando para o seu Spotify, Deezer, YouTube, voltando para todas as redes que você acompanha no Spiritcast, aquele programa maravilhoso que continuará todo dia. 13h30. Deixa eu fazer o primeiro adendo da temporada. Primeiro adendo da temporada. Já começou bem. Eu não lembro qual foi, mas teve um episódio que o Fred disse a seguinte frase: meu filho, se você não sabe que é todo dia 3, dia 30, você tá louco, né? Você ainda não sabe. Faz 6 meses que a gente tá aqui. A essa altura do campeonato, o cara que ainda não entendeu que é dia 13, dia 30 em todas as redes. Ele tá perdido no mundo. No Deezer, ele tá bem perdido dentro da vida. Mas a gente confia no nosso público tanto que a gente repete dia 13 e 30. Várias vezes, né? Confiança é tudo no relacionamento, viu? Você que não está entendendo nada, porque a nossa primeira temporada começou em janeiro, terminou em junho e agora a gente começa a segunda. E se você está se perguntando o que mudou de lá pra cá, várias coisas mudaram. A Camila pintou o cabelo. Eu pintei. O Fred ficou sem cabelo. Eu raspei o cabelo. O Henrico agora parece um Playmobil. Parece um Playmobil. A gente encontrou novas formas de zoar o Henrique, fazer bullying com ele. Exatamente. A gente gravou live pra caramba Nossa, nesse a gente dia. gravou caramba, A gente cara. passou as férias gravando live. Praticamente foi isso. Como é que é essa ascensão aí de gravar lives agora com os maiores nomes do espiritismo? Os maiores virtual? players do mercado. Nossa. Que isso, hein? Não, mas ó, os maiores não, porque eu vou deixar claro aqui, ó, que a Ana e o Júlio não chamaram a gente pra fazer programa, viu? É verdade. Não, Ah, mas estou é verdade. jogando na cara mesmo, eu sei que vocês estão ouvindo. Não, e a gente já fechou mais lives pra semana que vem, né, gente? A gente vai Exato. gravar com o DiCaprio, né, que ele vai falar da Amazônia. E no fim de semana a gente tem live com o Lulu Santos, que a gente vai tocar instrumentos e vai Cê cantar é músicas. Ia ser Tá ótimo. certo, tá certo. Mas sim, nós estamos de volta para mais uma temporada e vão ocorrer mudanças sim, gente, pode ter certeza. Essa mudança você já deve estar sentindo, nós mudamos a trilha, mudamos algumas coisas. E se você não conhece a gente, nós estamos aqui com esses 4 jovens maravilhosos: Isabela Tanasovich, Camila Ribeiro, Frederico Salles e Henrico Brum, de Salve. suas respectivas cidades. E se você está na dúvida quem são esses caras, ouve a primeira temporada aí, cara. Todos os episódios estão disponíveis. E hoje nós vamos falar sobre assuntos maravilhosos, vamos falar de espiritismo, vamos falar de movimento espírita. Como é que vocês estão, gente, com essa pandemia aí? A gente tá há vários dias sem falar de pandemia, eu acho. Nossa, é verdade. Como é que tá essa vida enclausurada? Eu descobri essa semana passada que eu vou ficar até o fim do ano em quarentena. Ah, pra gente aqui a gente tá trabalhando. Pelo que tudo indica, em setembro a gente pode voltar, mas sei lá, vai dar ruim. Vai dar ruim, é ótimo. Vai Ó, dar. visão positiva de Frederico Salles. Já tá dando. Gente, só tem uma coisa assim que eu não aguento mais nessa quarentena. Para de fazer figurinha quando a minha internet trava no Meet, meus alunos. Entendeu? Eu não aguento mais virar figurinha, cara. Aí eu vou lá no grupo do WhatsApp dos moleques, os moleques brigando e mandando as minhas figurinhas. Entendeu? Aí eles ficam mandando as minhas figurinhas pra brigar. Ai, entendeu? Não Jesus. faz isso não, cara. A tia fica triste. Eu não aguento mais. A tia fica triste. Semana passada a gente anunciou no nosso Instagram que a gente vai disponibilizar um pack de figurinhas, mas o Cid ainda não terminou de fazer. Mas vai ter um pack de figurinhas do Vai Spiritcast rolar. que a gente vai adicionar todas as figurinhas de Camila Ribeiro. Tem várias, gente, várias. Eu achei que eu que fosse o meme da vez, mas a Camila ganhou, então, por Ai, favor, gente, eu não Camila, aguento mais. pode pegar esse lugar que tá de boa. Tô Tá de boa, né, disponibilizando aí, amiga? ó. Tô disponibilizando o lugar do meme, o meme do Bem programa. ambulante. E você, Isadora, como é que você tá aí em Catanduva? Cara,
Pra ser bem sincera com vocês, ó, a gente tá, nem sei, há 4 meses de quarentena, é isso? E tá assim, no começo eu trabalhei bastante, porque eu comecei a quarentena de férias, né? Uhum. E aí eu trabalhei bastante pro DM3, fiz bastante coisa, a gente deu um gás no nosso Instagram. E aí, agora, assim, nesse período, eu tô trabalhando casa ainda, home office. Porém, cara, tem me dado umas depressão recentemente. Olha, a coisa tá difícil, viu? Eu tô bem triste por não conseguir ver ninguém, tô bem triste por não conseguir ver vocês. E aí, o que acontece? Eu parei pra refletir sobre o assunto, né? E eu comecei a me perguntar por que é que eu tava tão triste assim. E aí, eu cheguei à conclusão de que eu estou me sentindo inútil, porque eu não tô trabalhando assim o tanto que eu trabalhava antes, né? A gente não tá tendo evento, a gente não tá tendo reunião e eu tô me sentindo inútil. Eu acho que essa sensação de inutilidade que a gente vem sentindo, ela parte porque a gente geralmente faz muita coisa, né, no espiritismo, assim, no movimento espírita. E é até engraçado falar isso, não que não tenha coisa pra fazer, mas às vezes as pessoas não conhecem todo o trabalho que é feito dentro de uma casa espírita, né? Porque é muito mais do que, tipo, ter um palestrante, um passista e uma galera atendendo. Casa espírita, pelo menos aqui em Campinas, né, que é um dos casos que eu vi mais, assim, de loucura dentro da casa espírita, os caras têm trabalho de domingo a sexta. E assim, em 2 turnos, de tarde e de noite. Então, tipo, é gente pra caramba, tem voluntário pra caramba. Tem trabalho, né, no movimento espírita que a gente nem imagina que tá acontecendo. Às vezes a pessoa pensa assim, eu sou muito, sei lá, eu sou muito bom cozinheiro. Queria tanto usar isso no espiritismo. Mano, caramba. A necessidade que a gente tem de cozinheiro em evento. E mesmo nas casas espíritas, né? Porque tem muita casa que faz sopa fraterna, sei lá, comida mesmo. A casa que eu frequento aqui em Catanduva é uma dessas, que a gente faz marmita todo domingo pra galera. Então, se você é cozinheiro e quer trabalhar voluntariamente, por favor, não deixa de comentar isso na casa espírita não, mano. Você vai ser muito bem aproveitado. Não, tem trabalho pra todo mundo em casa espírita, né? Tipo, desde coisas assim, ó, que não exigem nenhum preparo técnico, exatamente. Tipo, nenhum. Desde coisas que exigem algumas capacidades que as pessoas têm, assim. Ó, coisas que eu já fiz pro movimento espírita, assim, por cima que eu tô lembrando aqui. Editar vídeo, já cortei grama, já cuidei de jardim, eu já preparei café de criança. Não, eu não tô falando assim, nossa, pra me exibir nem nada, mas só pra dizer, tipo, a quantidade. Eu imagino que vocês também tenham feito várias coisas, tipo, pro movimento. Tem muita coisa que você pode fazer. Logo que eu comecei o trabalho dentro do movimento, porque a princípio eu só ia em palestra, né, e depois comecei os grupos de estudo, e aí depois, né, eu tava lá, de boa, sem fazer nada, e aí a galera falou, você não quer ajudar aqui? Mas o que precisa fazer? É só entregar o papelzinho na entrada ali, é só colocar água nos copinhos. Então, cara, eu lembro de muito frequentador que eu já vi, tipo, frequentador mesmo, que passava em sala de consulta porque tava passando por tratamento. A galera chegava mais cedo e ia ter que esperar lá mesmo, e ao invés de ficar sentado sem fazer nada, eles iam encher os copinhos de água. E, tipo, eles faziam isso numa boa, sabe? Eles se prontificavam a fazer isso. Então, cara, tem muita coisa pra você fazer, sério. Às vezes, quando alguém é novo no movimento, né? O Fred e o Henrico, eles nasceram dentro do movimento espírita. Não, semi-berço. Semi-berço espírita. Primeira infância espírita. Mas eu e a Camila, como a gente veio de outra religião e a gente já era quase adultas, né? Quando a gente entrou no movimento espírita. Então, você acaba ficando meio perdida, né? Quando você entra, porque você vê, assim, um monte de gente fazendo um monte de coisa e aí você começa a ir com frequência nas casas e você fica tipo, e aí? O que eu faço agora? Vocês já tiveram aquele momento de pensar assim, ó, nossa, eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo isso na minha vida. E aí você tava fazendo isso pro espiritismo, assim, tipo... Várias vezes na vida. E você tá, sei lá, fazendo uma atividade, assim, que você vive de... Nossa, eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo isso. Na última Come de Barretos, a lembrancinha do evento era um chaveirinho de quebra-cabeça, porque tinha a ver com a temática. Mano, e nós ficamos arrumando... Porque assim, a gente tinha as argolas e tinha os quebra-cabeça com ilhozinho. E aí nós ficamos, tipo, muito tempo botando argola. E eu fiquei pensando... Toda hora eu pensava assim, nossa, eu nunca imaginei que eu ia estar, tipo, praticamente fazendo bijuteria, sabe? Fazendo miçanga, tá ligado? Eu sempre pensei, nossa, eu vou acabar fazendo miçanga pra viver. Mas não, eu tava sempre pro movimento espírita. Eu acho que assim, o mais... Nossa, nem é, tipo, mas foi o dia que a gente tocou no shopping, lembra? Nossa, é Como verdade. assim vocês tocaram no shopping? É porque aqui em Rio Preto tem a Feira do Livro. A gente foi, sei lá, quanto tempo, amor? Uns 3 anos Acho que atrás. foi em 2018, eu acho. Uma pessoa falou pra gente, falou assim, vocês não querem, vai ter apresentação musical e tal, vocês não querem tocar? E aí a gente tocou
Era um dia à noite lá. E aí a gente fez uma bandinha, assim. Tinha violão, tinha um carrom e tinha 2 meninas cantando. E a gente foi, sabe? A gente se apresentou no shopping na Feira do Livro. Foi bem legal, assim. Eu nunca imaginei que eu fosse tocar no shopping. Ainda mais na Feira do Livro. É, uma coisa assim. Agora que você falou nisso, eu nem tinha lembrado. Quando o Espiritismo fez 150 anos, né? Os 150 anos do Livro dos Espíritos, em 2007, se eu não me engano. Em Uruguaiana, o pessoal fez uma palestra pública na praça da cidade. Pô, Uruguaiana não é uma vila, tá, gente? Tipo, não é tão de boas. Então entrou um caminhão atravessado, assim, e a palestra foi dentro do caminhão. Tipo, sabe aquele caminhão que abre a lateral? Eu nunca vi ninguém fazer isso. Tipo, na cidade, né? Uruguaiana. O caminhão entrou atravessado na praça, e aí a gente pegou, tipo, os bancos, assim, na época eu era gurizão, né? Aí, tipo, pegava os bancos pra botar e eu via as pessoas passando na rua e ficava, nossa, eu passo aqui todo dia pra pagar conta, saca? Eu nunca pensei que eu ia estar no meio da rua, no centro da cidade, arrumando banco pra arrumar pra palestra da noite, sabe? E aí eu fiquei mexendo no projetor, sabe? Eu fiquei tipo, caraca, mano, que negócio louco, sabe? Essas oportunidades que a doutrina dá pra gente aí, que é... Tem aquele negócio, Fred, que a gente... Olha, lembrei da televisão. Quando que eu ia imaginar na minha vida que a gente ia estar fazendo um quadro dentro de um programa que ia passar na televisão? E tipo, um quadro espírita dentro de um programa espírita que ia passar num canal espírita na televisão, aí é da marca que você tem na tua casa, né? Não precisa ser espírita. Mas, né? Então... Existe marca de TV espírita? Será que tem, gente? Felipe Rodrigues responde. Mas eu acho que é isso, tipo, porque eu nunca imaginei que eu fosse gravar vídeo, ainda mais aparecer num quadro de um programa, assim. Então é legal, é um negócio que eu nunca imaginei que fosse acontecer na vida. Acho que é legal cada um relatar aquilo que já fez, eu acho. E aí eu lembro como a casa espírita tem bastante coisa pra fazer. Eu frequentei 2 casas, assim. Uma na minha cidade natal, Votuporanga, e outra aqui em Rio Preto. O centro espírita que eu cresci, cara, tinha muita coisa lá. Exemplos. Tinha costura pra vender no brechó, então tinha as meninas, né? Porque o pessoal falava as meninas da costura, as meninas do brechó, aí tinha a padaria que funcionava, então lá no centro tinha capacitação do pessoal lá do bairro. Olha que massa. É porque assim, o centro onde a gente frequentava era num bairro de periferia ali. E aí tinha a padaria que vendia pão e capacitava o pessoal, acompanhamento de grávidas, que ajudava médicos, né, psicólogos que tinham esse trabalho com as grávidas, adolescentes grávidas, meninas que estavam em situação vulnerável. Eles davam cursos de como amamentar, de como cuidar da criança. E quem que dava esses cursos, Fred? Quem fazia essa capacitação com a galera? Eram os voluntários que frequentavam o centro. Mas, tipo, profissional ou não? A galera em geral? Tinha um pessoal que era médico, psicólogo, inclusive dentista que atendiam lá para as crianças que estavam chegando, os velhos. Tinha também cabeleireiro. Eles cortavam o cabelo lá do pessoal. O que mais? Nossa, tinha coisa pra caramba. Tem coisa que eu nem lembro. Mas assim, qual que é o rolê que eu acho interessante falar aqui? Se você tá numa casa espírita e não vê um trabalho que fala assim, isso aqui seria interessante fazer aqui na casa, monta um projeto e apresenta pro dirigente. Tipo assim, monta a sua estrutura. Porque às vezes falta alguém com proatividade de ir lá e falar assim, vamos fazer isso aqui, eu me disponibilizo, vamos fazer tal isso, preciso disso. Arrecada fim e começa a fazer. Eu acho que dá pra fazer muita coisa, cara. Dá pra fazer muita coisa. Não, e às vezes a gente tá falando, tipo, monta um projeto, mas é tipo, é porque tudo vai depender do estilo da sua casa, né? Então, por exemplo, aqui em Campinas, eu cheguei faz pouco em Campinas. É muito difícil você propor esses projetos, fazer esse negócio, porque a casa é muito grande. Agora, assim, às vezes você é de casa pequena, mano, só troca uma ideia com o presidente da casa. E, geralmente os caras são muito acessíveis, assim. Só chega e fala, não tem essa... Porque doutrina espírita não tem hierarquia, né, gente? Sim. A hierarquia é organizacional, tipo, tem um presidente da casa espírita porque tem que ter alguém que gerencia, né? Vê os boletos, isso aí, tipo, então assim, troca uma ideia porque os caras estão sempre querendo ideia nova. E eu acho interessante a gente fazer um adendo aqui, porque nesse programa a gente tá falando de trabalho e a gente não tá falando especificamente de trabalho como o espiritismo entende lá na questão 675, que é qualquer ocupação útil, né? A gente tá falando aqui de trabalho como ocupação, assim, de fazer coisas materiais. Então, não quer dizer que trabalhar na sua reforma íntima, trabalhar no negócio, é só porque esse programa a gente vai falar mais sobre isso, porque é uma dúvida que às vezes as pessoas têm, né? Às vezes fica muito aquela coisa assim, eu vou pra casa espírita e eu tenho que me melhorar e eu tenho que não sei o que. Mano, trabalhar fazendo coisas para casa espírita ajuda também no seu autoconhecimento, ajuda você a ter contato com pessoas diferentes. As pessoas mais interessantes que eu conheci no movimento espírita foi trabalhando. E eu até tenho uma opinião um pouco... não é
é polêmica, né? Mas eu gosto de externar ela. Eu acho que a gente só conhece as pessoas mesmo quando a gente trabalha. Mas isso é o Henrico que tá falando, né? Bom, tudo que o Henrico fala é o Henrico que tá falando, né? É bom ficar claro. Ou o obsessor do Henrico. O obsessor do Henrico. Eu acho que a gente só conhece as pessoas depois que a gente trabalha com elas. E é um excelente exercício. Sim. Eu vejo assim, pelo menos. Ah, você tem um cara na casa espírita que você não gosta muito. Vai trabalhar com o cara, sabe? Pega uns trampos pra fazer com ele. Ah, o cara trabalha no doutrinário. Pega uns trampos no doutrinário, sabe? Vai fazer umas coisas com o cara, vai servir uma sopa com ele. Você vai ver que vocês têm muita coisa em comum. E eu acho uma coisa interessante também citar, porque às vezes a gente entra na casa e fala assim, ou é evangelizador, ou é, sei lá... Passista. É passista, palestrante, a pessoa fala fascista. assim, mas eu não gosto disso, não sei, não tenho afinidade. Meu, procura outra coisa, essa é a ideia, procura outra coisa que você não vai deixar de estar fazendo. Acho que o importante é a gente ressaltar exatamente isso, né? Todo trabalho é trabalho. Não importa o que você faz. Não importa se você tá servindo, tá colocando água no copinho, ou se você tá dando passe, ou se você tá fazendo palestra. É trabalho. Eu acho legal a gente lembrar sempre que cada um tá num nível de evolução. Ninguém é igual. Então, tipo, porque eu não faço nada na casa espírita porque eu chego lá e só fico colocando água no copinho. Cara, você tá fazendo um trabalho, entendeu? Sim. Isso, assim, vamos até sair um pouco do espiritismo e na vida mesmo. Qualquer coisa que você vai fazer, você não tem que ficar se comparando com os outros. Exatamente. Você tá fazendo o seu. Então, tipo, pô, que legal que você tá fazendo o seu, cara. Se você não tivesse ali fazendo, outra pessoa estaria fazendo? Sim, com certeza. Mas é o teu momento de estar ali e aprender um pouco. O Fred falou recentemente, eu não lembro em que live que a gente fez, o caráter que ele tem hoje foi construído trabalhando dentro do movimento espírita, fazendo esses trabalhos sociais, entendeu? Assistenciais, né? Então, tipo, pô, olha que legal. Tá fazendo reforma íntima, tá melhorando seu autoconhecimento, porque você tá trabalhando em prol do outro. Que é justamente o que a doutrina fala, né? Uma vez que você trabalhe pelo outro, cara, você tá fazendo um super trabalho. Na minha concepção, na minha vivência, todas as vezes que eu faço algo pelo outro, parece que o meu dia melhorou 1000%. Ó, vou dar um exemplo lá em São Carlos. A casa espírita que eu frequentava antes da palestra ficava tocando uns videozinhos. Sabe aqueles vídeos com música e mensagem espírita e tal? Quem que faz esse videozinho? Era um cara da casa. Alguém faz aquilo, né? Alguém faz um vídeo. E aí às vezes o cara vai lá e diz assim, mas essa mensagem aí eu não gostei. Mano, vai na sua casa. Olha só, esse é um trampo que ninguém imagina que tem que ser feito. Exato. Pega umas mensagens legais, bota no slideshow. Mano, você já tá ajudando basicamente toda a casa espírita cara, do com Brasil. certeza. Se tivesse um repositório disso. Outra coisa, tirar foto em evento. Mano, eu comecei, o meu primeiro trabalho na doutrina espírita foi tirar foto em evento com uma saboneteira Olympus. Eu não sabia nada de foto. Sabe aquela que tu aperta o botão e tu tem que segurar 2, 3 segundos pra ela bater a foto? Sim. E fica um lixo, porque não pega iluminação. Nossa, horrível. Cara, e era isso, sabe? Era tirar foto. E aí você tem que tirar foto e alguém às vezes tem que editar a foto pra deixar bonitinho, tem que botar uma marca d'água. Cara, botar uma marca d'água. Tudo isso vai resultar num trabalho legal que um jovem vai ver, que um adulto vai ver, porque às vezes as pessoas pensam, só o jovem gosta de... adulto também gosta de foto em evento, cara. Todo mundo gosta. Todo mundo claro, gosta, pô. com certeza. Todo esse trabalhinho é um trabalhinho que vai cair sempre no ombro de alguém. Sim. Sempre alguém vai ter que fazer, e geralmente quem tem que fazer é o organizador do evento. É o que mais faz. Aí ele tem que ver se a cozinha tá certa, ele tem que ver se os monitores estão na sala, ele tem que ver se não sei o quê. E aí, tem que botar marca d'água nas fotos. Aí tipo, poxa. Podia ter alguém, né? Podia ter alguém que tá ali fazendo. E às vezes tem um jovem lá que diz assim, se você quiser que bote marca d'água nas fotos, eu coloco. Pro jovem não vai custar nada. Pra organização, mano, faz toda a diferença. Nossa, com certeza. Até tipo, se tua casa espírita tiver aqueles murais de palestra, até essas coisas assim precisa fazer, sabe? Que é... Escrever jornalzinho. Nossa. Ficar colocando os avisos no mural. Realmente tem muita coisa pra você fazer. Organizar as palestras, porque, cara, se o palestrante tá ali fazendo alguma coisa, alguém chamou ele, tá ligado? Ele não surgiu ali do nada, ele não brotou. Ele não ligou na casa espírita e falou assim, olha, eu tenho determinada data aqui disponível, você não quer que eu vá aí dar uma palestra? Não, cara, não é assim que funciona. Alguém liga pra esse cara. Sabe, isso, isso é um trampo muito grande, porque você perde um tempo fazendo isso, você tem que organizar calendário. Eu lembrei de um negócio, no centro que eu frequentava, eu lembrei que lá tinha uma editora, né? E tinha uma livraria pra vender os livros e tal. E assim, sabe aquele plástico que envolve o livro? Cara, eu fazia isso, velho. Tipo assim, eu cheguei um dia lá, de férias, moleque, né? Eu entrava de férias em julho e dezembro, eu ia pro centro à tarde.
E eu ficava o dia inteiro no centro. Era rato mesmo do centro. Às vezes eu ia pra editora e ficava passando aquele plástico em volta do livro. Aí eu aprendi como é que faz, tem que deixar esse negócio quente. Aí aquele negócio de cortar as mensagens que a gente recebe. Você fazia direitinho mesmo. Profissional. Não era só os plásticos colados, eu colava com durex, assim, aqueles que você bota no saquinho e gruda. Não é papel filme que enrola só, não. A gente arrastava, selava bonitinho. Caraca, que louco. Aí depois, aquelas mensagens que a gente recebe, cortava as mensagens e tal. Era muito louco. E assim, quem fazia isso era o pessoal lá do centro, os dirigentes. Tipo assim, eu fui útil ali. Fui lá e passava a tarde inteira fazendo. Era muito louco, velho. Era muito louco. Fora as histórias que você escutava do pessoal que ia lá, né? Porque a casa, ela ficava constantemente aberta, todo dia. Então, eu encontrava gente toda hora. E toda hora eu tava conversando, trocando ideia, conhecendo história. É isso que eu falo que molda o caráter. Porque você vai lidando com pessoas muito diferentes, desde do médico famoso da cidade que vai lá fazer uma doação até a senhora que não tem dente. Eu acho legal a gente falar sobre isso, porque a gente já falou algumas vezes, até a sugestão foi da Camila, da gente fazer um programa justamente falando sobre a lei da sociedade, né? Então, trabalhar junto. E eu acho que quanto mais pessoas você conhece e cada vez que você conversa com diferentes pessoas, cara, isso é muito bacana, isso é muito legal. Doido. Porque você começa a aprender umas coisas absurdas que você não imaginava, você começa a ver uma importância, né, na vida do outro, sabe? Cara, isso é fantástico. A gente vai fazer um programa sobre isso. Não, temos o que fazer, cara. Eu acho legal, tipo, a gente ficar falando isso, porque às vezes é uns trabalhinhos, assim, umas coisas que às vezes a galera não sabe que tem esses trampos. Um negócio que também, tipo, é extremamente... mexer com som. Nossa, sabe? é Galera verdade, que mexe com cara. som. Mano, quanta casa Verdade. espírita que os caras têm alto-falante e a galera não sabe mexer no som, Sim. sabe? Ou que Pois tem... tem aquelas televisão smart e os caras não sabem usar, saca? Tipo, mano, tem coisa pra caramba pra fazer em casa espírita e a galera não tem tempo. É uma coisa que eu lembrei aqui, lá no centro, de novo, lá no centro que eu frequentava, tem 2 mangueiras. E assim, a gente vai pra reunião pública, né, na palestra, tá tudo montadinho, né? Luz acesa, slide, tudo. Poltrona, ventilador ligado, ar-condicionado, enfim. Mas lá na casa espírita que eu frequentava, antes de chegar no ápice do rolê, que era a palestra pública, em setembro, cai muita manga, né? É época de manga. E aí tinha que colher todas as mangas do chão. E quem vai colher as mangas do chão? Olha! E tinha que tirar, porque senão ia ficar... tipo assim, são 2... A Camila conhece lá. São 2 mangueiras gigantes. E cai muita manga. E alguém tem que colher a manga. São coisas simples, né? Coisas simples. Olha só! Quando não cai na cabeça de alguém. Quando não cai na cabeça de alguém. Primeiras vezes que eu fui, depois, né, do encontro de jovens que a gente participou lá, que eu fui com você, a gente chegava cedinho no domingo, né, pra varrer o centro. Sim. Então eu chegava cedinho no domingo, aí tava lá um monte de folha da mangueira que caiu, aí tinha que varrer tudo aquilo lá, aí tinha que passar pano lá nos banquinhos pro pessoal assistir as palestras. Você tinha que limpar o piso de ardósia. Nossa senhora. Assim, é muito doido isso, porque agora pensando, não sei se vocês, o que eu sinto agora é gratidão, né? Sim. Caraca, velho, é o tanto que eu fiz, assim, a gente nem percebe. Foi muito importante pra gente, né? Eu digo assim, não só no movimento espírita, em qualquer religião, cara. É um sentimento de gratidão, de ser, tipo assim, me deram oportunidade. Eu acho isso fantástico. Não, eu acho que é na vida, cara, porque a gente pensa muito, a gente pega muito assim, ó, tipo, na vida, digamos assim, fora do movimento espírita, né? Porque o movimento espírita é voluntariado. Às vezes fica estranho de falar, mas é isso, é um trabalho voluntário. Às vezes, fora do trabalho voluntário, é aquela coisa, você só trabalha se alguém estiver te pagando. Tem que fazer alguma coisa. Você não vai chamar seus amigos pra fazer com você. Agora no movimento espírita, não. Sim. Você tá fazendo um trabalho ali, é um trabalho sério, é um trabalho que você tem que prestar atenção no que você tá fazendo. Tem uma necessidade técnica ali. Só que assim, eu lembro de um primeiro evento em São Paulo que eu tava ajudando mesmo. E aí foi quando eu conheci o Murilo de Matão, que hoje é meu parceiraço, ele ouve o Spiritcast inclusive, e a gente foi cortar umas flores lá em Santa Adélia pra fazer uma atividade. E aí assim, 2 da manhã, do sábado pro domingo, em Santa Adélia, eu e o Murilo fazendo rap e cortando flor. Quando que você vai fazer isso? Sim. Sabe? Quando que você vai ter essa viver? Nunca, meu querido. E olha, o rap era ruim, gente. Ruim. 2 horas da manhã é difícil. Tinha alguém que tava com a gente na sala, e aí eu fiquei fazendo um beatbox, ele ficou rimando, depois ele ficou fazendo beatbox e eu fiquei rimando. Aí a gente olhou pra terceira pessoa, eu acho que era a Amanda, e ela olhou pra nós e disse: gente, vocês estão com muito sono, isso tá horrível. Parem de fazer isso. O que vocês estão fazendo? Pelo vocês não têm vergonha. É muito doido. Mas foi muito divertido, tipo, foi um momento chave, assim, ó, pra gente ficar amigo mesmo, Sim. sabe? Pra gente começar a ter essa intimidade.
tanto dentro do movimento espírita como na nossa vida mesmo. Por exemplo, sei lá, às vezes eu fico lavando louça pensando na vida. Pô, é um trabalho útil, não deixa de ser um trabalho e não deixa de ser útil. Então, tipo, a gente faz muita coisa, é que a gente não dá valor pras coisas que a gente faz. Então, às vezes, sei lá, a pessoa que vai recolher as mangas que caiu no chão ou vai varrer a casa quando chega, acha que não tá fazendo nada. E, pô, isso além de ser gratificante e engrandecedor, melhora, assim, sabe, a tua vida. E isso que o Henrico tá falando sobre ficar fazendo rap de madrugada, né? Essas coisas que a gente passa juntos, né? Se você nunca participou de organização de evento, mas participa do evento em si, com certeza você vai se lembrar de alguma conversa que você teve, tipo, antes de dormir. São as coisas que a gente se lembra, né? Fica muito mais marcante. Por exemplo, o dia que nós 4 passamos frio lá em São Paulo, na reunião que a gente teve. Pô! Maravilhoso. Quem não lembra daquilo? Gente, aquela reunião... dormi no chão, cara. Meu colchão tava furado. Mano, o Comunica Show foi forjado naquela reunião. Com certeza. A gente fez todo o início ali Nossa, eu tava da apagado. programação daquela reunião. Gente, Nossa, essas não coisas vi são nada. fantásticas. Menos a Camila. A Camila tava dormindo já. Cara, eu durmo, eu sou uma senhora. Foi lá que a gente brigou com as pessoas por causa do cachorro quente. É, porque palhaçada. Eita, revelações. Os caras colocam purê de batata no cachorro quente. É uma delícia. Não, isso Não é um tem absurdo. não tem Isso é um condição, absurdo. não tem Isso condição. A gente vai ter que fazer um sentido. programa sobre isso. Não, Cachorro quente espírita. Vai purê de batata Vai ou não ou não vai vai? purê de batata? Cid, não corte essa parte. Mas eu vou fazer aqui, merchan, tá? Cachorro quente de Franca, mano, tem purê de batata. E é uma delícia! É uma delícia! Coma o cachorro Ou já quente tem com purê carboidrato de no batata. pão. crime, Aí você crime. enfia purê de batata no Olha, negócio. Ah, não dá. Se você tiver não com dá. fome, mano, é uma delícia. Para. Não, pera aí, gente, ó. Não, vamos falar de coisa séria, tá? Cachorro quente com purê de batata nem é cachorro quente. Já começa por aí. Obrigada, Henrico. Pela primeira vez nessa Não temporada, é nem ó, cachorro quente, pode chamar de outra coisa. Chama de, sei lá, cachorro... com batata. francando. Batata quente. É cachorro com batata. Cachorro Batata com dog. Não é cachorro quente. Batata, mas dog. tem salsicha. Não então é cachorro cachorro quente quente. igual. Chama de Robson, sei lá. Robson é meu pai, Henrico. Eita, Dr. Robson. Chama de Robson. Altair, sei Porque lá. senão vai todo mundo... Mano, do que nós tá falando? Lá na questão 674, tem a seguinte pergunta. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E, cara, pra mim essa pergunta, ela é fantástica. Porque a resposta dela, ela é muito curta, tem 3 linhas aqui, mas ela abrange uma imensidade de coisa. E a resposta diz: a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. O que isso traz pra gente? A gente tem aqui lei da sociedade, evolução, a gente tem aqui a necessidade do trabalho. Cara, tem um monte de lei que tá junto desse rolê em uma frase. Uma frase. É muito simples. Porque, tipo, a gente sabe que a gente trabalha porque a gente quer ganhar alguma coisa, certo? A gente trabalha por obrigação porque a gente precisa ganhar dinheiro. Pô, a gente precisa viver, né? Como é que compra comida? Se você, a não ser que você mora no Michaelville, aí tudo bem. Não, mas aí na Ecovila você tem que trabalhar, tá ligado? De qualquer forma, você vai ter que trabalhar. Você só vai ter comida se você plantar e colher, velho. Exatamente. Então, quer dizer, a gente sempre vai trabalhar mais pra poder ter algo a mais. E aí isso é muito justo dentro da lei dentro da evolução. Uhum. Porque, cara, se você não se melhora, se você não trabalha, porque o trabalho ele faz com que a gente melhore, né? E é isso que a gente tá falando aqui. A necessidade do trabalho ela é extremamente importante na nossa evolução, porque senão a gente fica... até tem uma outra pergunta aqui, não sei qual que é. 676, que fala que sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual. Quer dizer, a gente não evolui nunca. Jesus trabalha, até hoje. Cara, Jesus! Quem que é você perto de Jesus, irmão? Presta atenção! E Jesus trabalha, tá ligado? Cara, eu acho que assim, tipo, dá pra gente ver essa coisa do trabalho por 2 viés. Tipo, pelo viés espiritual, que é bonito, que é lindo, a necessidade do trabalho e tal. E eu vejo por um lado bem prático. Então, assim, tem um trabalho ali, tem um trampo que tem que ser feito. E é uma coisa que eu bato muito na tecla, porque pra mim é trabalho. Só que não é um trabalho que ele tem que ser chato, assim, ou algo do jeito. Então, por exemplo, sei lá, quando eu tô trabalhando com comunicação, tá? Ou aqui no Spiritcast mesmo, a gente tá gravando um episódio. Esse episódio tem que sair, a gente tá gravando, saca? A gente tem que gravar de um jeito legal, a gente tem que gravar, a gente tem que tentar fazer um trabalho bom, mas não pode virar trampo, não pode virar job, não pode virar emprego, saca? Se virar emprego, a gente perde o lado espiritual do trabalho, que aí a gente já não tá mais É obrigação, né? Não,
Eu até acho que tem a obrigação, tem o lado da obrigação também, que é tipo assim, sei lá, se eu assumir um compromisso, por exemplo, num evento de fazer os crachás, eu tenho que fazer os crachás. Se eu não conseguir fazer, eu tenho que me comunicar pra falar por que eu não fiz e tal. Tipo, existem razões pra você não conseguir fazer, mas assim, o trabalho é fazer os crachás. Sim. Eu preciso fazer os crachás, essa obrigação existe. Agora, se é sempre uma obrigação, se é sempre custoso, né? Aí eu acho que talvez não seja o trabalho mais indicado. E é isso que eu acho que a gente quis trazer nesse episódio, sabe? Tem muita coisa pra fazer. Você não precisa fazer o trabalho que você não gosta. Exatamente. Na doutrina espírita. Tem gente que não gosta de cozinhar. E aí o cara chega na doutrina espírita e pensa assim, eu preciso fazer sopa. Nossa, mas eu odeio fazer sopa. Mano, primeiro vai lá e faz um dia pelo menos, que aí o Henrico vai ficar feliz com você. Mas assim, se você não gosta de uma atividade, tem várias coisas pra fazer. Faz um negócio que você gosta. Não é porque você é contador que você tem que ser tesoureiro de casa espírita. Não é porque você é digital influencer que você tem que ser mídia digital espírita. Eu acho que a gente tem que separar um pouco essas coisas, porque grande parte da minha vida eu vi trabalhos muito bons sendo feito por gente que não era necessariamente da área. Sim. Por exemplo, pra mim, Camila, o que eu gosto muito de trabalhar na casa espírita? Evangelização. E é o meu trampo, porque trabalhar com crianças me motiva. Então, o meu trabalho como professora me ajuda na casa espírita na evangelização. Me dá uma outra visão. Então, eu acho assim, eu sou professora, mas eu não quero trabalhar na evangelização, eu quero trabalhar na sopa. Vai fundo. Eu sou professora e eu acho que o meu trabalho como professora ajuda na evangelização e é isso que eu quero fazer. Vai fundo. Eu considero muito a pessoa que faz esse trabalho, tipo, eu sou psicólogo e quero ajudar na casa espírita como psicólogo. Ou eu sou farmacêutico e quero ajudar como farmacêutico. As pessoas, elas são muito importantes, porque se a gente tá falando de uma casa que tem uma farmácia, eu vou precisar ali de uma assistência com um farmacêutico. Vou fazer um trabalho de psicológico mesmo, porque na casa que a gente tava indo, eles fazem atendimento com psicólogo. Então isso é importante. Então eu acho que essa parte também é importante. Tipo, trazer o seu trampo profissional pra casa espírita também é legal, porque aí você tem uma visão diferente das coisas e consegue contribuir bastante. Eu acho que é importante a gente fazer aquilo que a gente tem vontade. Eu, por exemplo, tanto dentro de casa espírita como dentro do movimento jovem, normalmente eu trabalho com comunicação. E é o que eu faço na minha vida. Pra mim, faz muito sentido fazer isso, porque é uma coisa minha, que é o que a Camila falou. Ela é professora, pra ela é mais fácil trabalhar com evangelização. E ok. E tipo, você olha, por exemplo, pro Henrico, se eu não conhecesse o Henrico, se o Henrico não fosse meu amigo, se a gente não conversasse, jamais eu iria imaginar que o Henrico é o cara do TI. Não, cientista de dados. Que ele é cientista de dados. Nossa, ele tem maior cara de TI. Não tem, cara. Não tem cara de TI. Tô brincando. Mas, tipo, o Henrico, ele é super um cara da comunicação. Cara de TI não é ruim. Preconceito não é mesmo. com cara de TI. Respeita os caras de TI. Mas sabe por que eu falo isso, gente? Eu falo isso porque brilha o olho. Eu trabalhei muito tempo com comunicação dentro do movimento espírita, tipo, muito tempo. E é sempre assim, você tem lá um time formado, né? Tipo, geralmente tem uma equipe que trabalha com comunicação, aí, tipo, chega um cara novo no movimento espírita, e aí já dizem, olha, chegou um jornalista, ele vai poder ajudar vocês. Faz sentido. Às vezes a gente não sabe. Parece que é obrigação, né? Nossa, às vezes eu fico assim, mano, pergunta pro cara se ele gosta, sabe, de fazer isso, porque às vezes o cara não curte. Sim. E aí a gente fica querendo botar uma responsabilidade. A quantidade de contador, cara, que tem que ser tesoureiro de casa espírita. É verdade. E o cara quer ser palestrante. Mas eu concordo, cara, é muito melhor, eu acho assim, se o cara é profissional, porque tem uma coisa do profissionalismo no movimento espírita também que a galera dá uma... Eu vejo muito assim, a gente assistiu uma palestra esses dias do Rossandro, do Marlon e do Jaime, que foi muito, muito bacana, assim, pra eu pensar algumas coisas, e eles falam essa ideia de, tipo assim, quando você se compromete com o trabalho voluntário, às vezes a gente fala assim, o tempo que sobra da sua vida você vai dedicar ao trabalho voluntário. Só que mesmo que a gente pense dessa maneira, mesmo que seja assim, tipo, eu vou cuidar da minha família, né, cuidar do meu trabalho, e vou fazer o trabalho voluntário. O trabalho voluntário, ele não pode ser feito de qualquer jeito, né? É trabalho voluntário, é o tempo que tá sobrando, eu vou lá e faço um negócio e vida que segue. Não é isso, tipo, é comprometimento. Não é nem uma questão de facilidade, é uma questão de ajuda mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho uma formação como professora, eu não preciso necessariamente trabalhar com evangelização se você não gostar, gente. Eu falo isso sempre, inclusive, em vários programas. Mas a sua visão vai ajudar aquela galera a trabalhar com evangelização, porque muitas vezes a gente tem profissionais ali dentro que são de outras áreas, que tipo assim, é o contador que tá dando aula pra evangelização, é o advogado, e às vezes ele precisa de um apoio e fala, cara,
faz assim, ou faz por aqui, porque vai ajudar no seu trabalho. Eu tô falando isso na evangelização, mas em qualquer lugar. Então eu acho que esse profissionalismo, essa ideia, é interessante pra ajudar o movimento, pra fazer um trabalho da hora, porque, gente, não é porque é voluntário que você vai fazer de qualquer jeito. Então a gente precisa levar isso a sério, porque pessoas são afetadas pelo nosso trabalho, positivamente ou negativamente. Então a gente precisa ter muito isso em mente. Faz, mas faz com responsabilidade, faz bem feito. Tenta fazer o seu melhor, né? Exatamente. Eu vejo assim, tipo, é aquela coisa que a gente critica bastante, né? A gente até falou no nosso primeiro programa lá de clichê, a quantidade de palestrante, que às vezes assim, ó, o cara não tem didática, sabe? Tipo, mas não é, ele gosta de fazer, mas assim, ó, procura uns cursinhos, sabe? Tipo, presta atenção nos, sabe? A gente não tá falando assim, larga a sua vida e vai fazer voluntariado, tipo, virar profissional de voluntariado. Não é isso. Se é, sei lá, cozinheiro na casa espírita, faz uma comida direitinho. Você limpa a casa espírita, limpa direitinho. Se você faz edição de vídeo, faz edição direitinho, sabe? Faz um negócio bonitinho, pô. Ainda que você seja um profissional e que você perceba que dá pra melhorar aquele trabalho que você tá vendo, vamos lembrar do primeiro mandamento aqui do Spiritcast e, cara, não seja um babaca. Sim. A hora que você for falar isso pras pessoas. Por quê? Porque se você chegar... Por exemplo, eu que sou da comunicação. Gente, eu sou péssima pra fazer caixa, conta, essas coisas. Mas se eu tiver com a boa vontade de fazer aquilo e começar a fazer, porque ninguém tá fazendo ali na casa, e vier um contador e virar pra mim e falar assim, olha, mas então, você tem que fazer desse jeito e fazer daquela outra forma e daquela outra forma. Então cara, você vai lá e faz, né? Fala com jeitinho, porque uma coisa é você sugerir uma melhora, a outra coisa é você chegar e pau na com pessoa. Certeza. Então não seja esse babaca, a comunicação, tá? É conversar. Cara, isso é muito, muito importante. Que bom que você falou isso aí, porque assim, ó, o que valida a sua, digamos assim, a sua crítica é o seu trabalho. Exato. Então assim, ó, tome muito cuidado quando você for fazer... E isso falando um cara que tá sempre criticando. O pessoal me conhece. Cara, eu sou crítico pra caramba. Mas é assim, chato, gente. Não, é chato mesmo. Mas é assim, ó, é pra deixar o trabalho melhor, sabe? Às vezes até fica mal entendido. O pessoal pensa, nossa, mas o Henrique não gosta de nada. É que assim, a gente precisa criticar pro trabalho melhorar. Só que assim, eu só posso criticar se eu faço. Se você não faz nada no evento, aparece no dia, sei lá, pega uma tarefinha rápida pra fazer, e aí você falar da organização, falar não sei o que, mano, você não tá ajudando ninguém. Pra você, sabe, criticar. Isso eu acredito pessoalmente, tá? Se a gente for ver pelo lado do espiritismo, a gente não deveria criticar. Podia fazer um programa sobre crítica, né? Se você não vai trabalhar, pelo menos dá uma solução. Então, tipo, crítica por crítica, cara, não faça. Não faça mesmo. É melhor você ficar quieto. Não, depende. Essa coisa crítica dava um programa. Mas enfim. Não, porque às vezes o negócio tá mal feito. Aí você diz assim, olha, eu não sei como melhorar, mas eu acho que isso aqui... É que é aquela coisa, é comunicação, né? Acho que até a Camila falou. Você tem que fazer assim, ó, você dá a crítica. Sim, é saber se comunicar. Você dá a crítica e a pessoa diz, não aceitei sua crítica. Tudo bem. Sabe, não precisa ficar brabo. Sim. Que eu acho que é esse o medo das pessoas. Tipo assim, por exemplo, a comida do evento tava ruim. Aí você vai lá, olha, não gostei da comida do evento. Pô, mas como é que você não gostou da comida do evento? Como é que você não gostou? Às vezes você só não gostou, você tá tentando ajudar, sabe? Então, tipo, fica do lado do cara que critica. Entender que assim, ó, olha, a comida não tá boa. E o cara diz, olha, a gente fez o máximo, a gente fez o melhor que pôde. Tudo bem. Sabe, entender essa situação. E do cara que ouve a crítica também não levar pro pessoal. Porque 90% das vezes não é pessoal. Acho que... com certeza, das vezes a gente quer ajudar mesmo. Agora, se você só critica todos os eventos que você vai, amigo, tem uma péssima notícia pra te dar. Sim, isso é chato, velho. Eu tava pensando aqui, vocês acham válido comparar a quantidade de trampo que você faz? Eu acho assim, a gente já falou sobre isso em algum programa. É o óvulo da viúva. A hora que você tá fazendo por obrigação, a gente falou sobre isso aqui, tô fazendo só por obrigação, apenas por obrigação, eu já não tenho mais amor nenhum pelo trabalho, eu tô fazendo só por obrigação. Você pode ir na casa espírita 4 vezes por semana, cara. Se você tá fazendo puramente por obrigação, sem amor nenhum, sem vontade nenhuma, teu trabalho não tá sendo bem feito. E assim, eu não vou falar isso nem só dentro do espiritismo, mas tipo, se até na tua vida pessoal, na tua vida profissional, você tá fazendo por pura obrigação, vai chegar uma hora que teu trabalho não vai ser tão bom quanto quando você tinha vontade de fazer aquele trabalho. Exatamente. Às vezes a senhorinha que vai lá uma vez na semana na casa espírita pra limpar o chão e ela
fica felizaça por fazer aquilo, ela tá trabalhando muito mais que você. Porque ela tá trabalhando de coração. Isso dentro da casa espírita, tá? Não tô falando do trabalho em geral. Mas dentro da casa espírita, é o óbolo da viúva. Você tá dando aquilo que você tem e você tá dando de coração. Isso pra mim vale muito mais. Então eu acho que comparar a quantidade de tempo trabalhado... Eu vejo que assim, ó, não tem como a gente saber o que pesa o trabalho na doutrina espírita pra cada um. E isso eu digo porque assim, ó, eu venho de berço semi-espírita, né? Como é que é a primeira infância espírita? Primeira infância espírita. Cara, pra mim, nunca foi trabalho estar dentro da casa espírita. Eu até digo pras pessoas assim, ó, quando a gente fez live, esse dia eu falei, não queira ser a Isa, não queira ser o Fred, não queira ser a Camila, não queira ser o Henrique, porque as vivências são diferentes. O entendimento que eu tenho do espiritismo é diferente. Às vezes as pessoas dizem, nossa, o Henrico não dorme em evento, tá sempre trabalhando. É porque vocês têm que ver toda a vida do Henrico pra entender o porquê que ele faz isso. E aí você vai descobrir assim, ó, que tem muita gente que não tem essa motivação e tem muita gente que tem motivação pra fazer outras coisas. Ah, eu frequentei já 5 juventude por semana. Pô, mas todos os meus amigos eram espíritas. Pra mim, frequentar a juventude era ver meus amigos. Aí a pessoa diz, ai, nossa, como ele é espírita. Não, pô, eu tava indo ver meus amigos. Se meus amigos fossem, sei lá, católico, talvez eu fosse na coisa católica toda semana pra ver meus amigos, tipo, era isso. Eu ia. Então, não tem como... não tem como você saber o que motiva a pessoa e o quão pesado é o trabalho pra ela. Às vezes, preencher uma tabela é os 10 minutos que o cara tem de almoço e às vezes o cara não faz nada o dia inteiro e preencher a tabela pra ele não é nada. Então acho que cabe até pros gestores espíritas, porque isso aí também é outro assunto que é bem pesado, né? Gestão dentro do espiritismo, gestão de voluntariado, entender o peso de cada coisa pra cada pessoa, e aí eu acho que cabe assim, ó, aquela coisa de ter fé na espiritualidade, né? Se o cara tá fazendo meio de má vontade, se o cara tá fazendo de não sei o quê, geralmente a espiritualidade começa a afastar, ou a espiritualidade faz alguma coisa pro trabalho mudar. A gente falou disso em outra live, inclusive, né? Muitas lives. Muitas lives. Quando o Henrique fez esse comentário nessa live, eu até comentei que o contrário também acontece. Então, quer dizer, naquele momento que tem uma pessoa se afastando daquele trabalho, e talvez ela esteja fazendo um trabalho muito importante, a espiritualidade vai afastar ela, mas ela vai gradativamente aproximando uma outra pessoa pra tomar aquele lugar. Eu lembro de uma coisa que alguém em uma outra casa que eu participava dizia que, assim, no momento em que você começar a pensar em sair de algum trabalho que você tá fazendo dentro do movimento espírita, já tem alguém preparado pra ficar no teu lugar. Eu não tô falando de destino aqui, porque isso não existe, não é assim, vai acontecer aquilo, acabou, não. É aquele negócio do insubstituível, né? Você não é insubstituível, cara. Então, alguém vai ficar ali no teu lugar. Só que assim, se você tá ali, faça de bom grado, faça de coração. É bom, cara, é gostoso. Eu falo isso por experiência própria, não que eu seja, nossa, voluntária assim do ano, não, cara. Mas é gostoso trabalhar. É da hora. É legal você ver um evento acontecendo e o final, a galera toda chorando e você fala, caraca, eu, tipo, ajudei 0,5% desse rolê. E foi só essa minha ajuda. Mas, cara, olha isso aqui. Que da hora. Não, e claro que a gente tá falando aqui, tem também má paixão que tá envolvida, né? Vaidade. Claro, os caras podem dizer, vocês estão falando isso porque vocês são vaidosos. Claro que é. A gente sabe que é. Como é que é aquele negócio? Ninguém vai mentir pra você aqui. Explicativamente. Divaldo fala isso, não é? Tem um livro dele que fala isso, que a primeira motivação é a motivação egoísta. Então você tá fazendo por você. Você tá fazendo porque você quer reconhecimento, porque você quer ficar em evidência, por qualquer coisa. Você tá fazendo por egoísmo. Mas o que vem depois disso é que é a parte da hora. Que aí você fala, que gostoso fazer isso, né? Olha que legal. Eu acho que é isso aí, eu acho que a gente tem que trabalhar e onde você estiver, se tá na doutrina espírita, se você tá no católico, se você tá lá no evangélico, se você tá na Umbanda, se você não tá, sabe? Eu acho que você tem que trabalhar. E o que você conseguir contribuir com as pessoas, você contribui. Se for o teu trampo, se não for o seu trampo, eu acho que você tem que contribuir. Tem que saber falar com a galera, pra não ser um babaca, igual diria Frederico. Levanta a bunda do sofá. E bora fazer alguma coisa, né? Bora botar a cara no sol. Levanta, gay, bora trabalhar. Trabalhando, a gente se conhece melhor.
a gente exercita a lei de sociedade, a gente exercita a lei de igualdade, a gente exercita respeito. Pô, tem aquele capítulo do Evangelho, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, cara, é aquilo ali. A gente tem um trabalho pra fazer. Então, assim, se você acha que você não tem um trabalho pra fazer, você tem. Esse trabalho não necessariamente é ser, sei lá, um palestrante ou ser um passista, mas existe alguma coisa que você pode ajudar. E não precisa ser pro espiritismo. Pode ser dentro da sua casa, pode ser dentro da sua família, pode ser qualquer coisa. Só que, se quiser ajudar o espiritismo, eu, Henrico, agradeço. Os seus meninos aí. Ajuda os meninos. Procura aí, fala com o seu dirigente. Ele gosta de chorar pitanga, todo mundo gosta. A gente tem essa. Então, trabalhe no limite das suas forças, porque a gente tá aqui é pra isso, né? Pra trampar. E descanse também. Descansar faz bem, não precisa ficar doente por causa disso. Sim, gente, exatamente. Tem a necessidade do descanso também, né? A gente tem que lembrar disso aí. Tem que trabalhar sim, mas tem que descansar sim, né? Colocar a cabecinha no travesseiro e dar uma dormida é boa. Gente, vamos então para as nossas recomendações. Vocês têm alguma coisa para recomendar aí, gente? Como a gente falou que a gente tá fazendo live pra caramba nos últimos tempos, a gente conheceu recentemente um cara. Ah, meu Deus do céu. Ficamos os 4 apaixonados por esse cara, porque ele é muito Spiritcast. Lindo, maravilhoso. Nossa senhora, ele é Spiritcast assim, ó. Parece que ele nasceu dentro do Spiritcast já. Ele é maravilhoso. O Marlon, ele é lá da cidade de Mesquita, do Rio de Janeiro. Isadora, é Mesquita. Fala direito, é mesquita, pô. É verdade, porque na última live Verdade, eu fui é zoada. verdade. Então, eu fui verdade. zoada porque eu falei melhor. E não é melhor, é melhor. Tá? Melhor. Então, o Marlon, da cidade de Mesquita. Um abraço Mesquita. pra Lá do Rio de Chatuba de Janeiro. Mesquita. Esse cara maravilhoso, incrível, que a gente adora. A gente tá encantadíssimos com ele. Participa de um canal lá no YouTube que chama CEU, é Céu, só que sem acento, Mesquita RJ. E eles fazem muita live. Eles fazem live especial de sábado, que inclusive foi o que a gente participou. Tá salvo lá no YouTube. Eles fazem debates. Podem dar uma olhada lá, gente, tem muita coisa legal. E assim, esse povo, eles falam sobre aquilo que a gente fala aqui no Spiritcast. Verdade na cara, tá? Eles não ficam mentindo, não tem Mano, meias esse cara palavras. é tão louco quanto a gente. Olha, eu fiquei surpreso. E eu sou polêmico. Eu fiquei surpreso. Ó, Assim, ele conquistou o Henrico, gente. Conquistar o Henrico não é fácil, A Ju tá? só, Conquistar o fica Henrico comigo. não é fácil. Gente, eu tenho uma sugestão também. É um canal no YouTube, se eu não me engano. Mas eu encontrei pelo Instagram. Eu não sei se tem canal no YouTube, porque eu vejo os vídeos pelo Instagram. Que é de uma menina que mora em São Paulo. E ela tem um sotaquezinho. Ela deve ser de algum lugar do Nordeste, acho que da Bahia. E eu assisti uns 3 ou 4 vídeos dela e eu achei o máximo. E por quê? Ah, acho que eu até sei quem que é. Eu acho que sabe, eu já comentei com vocês. Porque eu achei muito bem feito. Eu gosto de coisa bem feita. Eu gosto assim, ó, de ver um conteúdo e dizer assim, ó, cara, e eu vou dizer pra vocês, a melhor iluminação do movimento jovem espírita de conteúdo virtual é do canal dessa menina, dos vídeos dessa menina, que é apric.espírita. É apric com C. Ponto espírita. Sério, é sensacional, assim, tipo, a maneira como ela grava. Eu acho que eu sei quem Pô, que é o essa som mina dela é aí. limpinho, cara. Tipo, o som dela é top, a iluminação é top, o enquadramento é top. Eu curti demais. Fica aí a sugestão pra você acompanhar o trabalho dessa menina aí, porque ela começou, eu não sei se eu acho que ela começou faz pouco. Ela começou a me seguir, eu comecei a ver, velho. Ela tem uns negócios mó da hora, meu. Ela sempre tá sempre participando. Ela tá participando bastante das coisas. Então fica a minha dica aí pra você curtir esse apric.espírita e é isso. Eu vou sugerir o Home of Spirita, que eles fazem Top, live esse é top. todos os dias. A gente fez uma live esses tempos atrás sobre fobias espíritas, ficou super legal. Aí é só entrar no YouTube, Rede Amigo Espírita, que tem lá. Então eles já falaram de espiritismo, veganismo e pandemia, fobia espírita. Eu estava vendo que teve uma live aí com o Júlio Sena, que ele falou sobre masculinidade tóxica. Então assim, é muito Olha da hora. Da hora. Então cada dia tem algumas pessoas diferentes, algumas pessoas que vão voltando. Então fica aí a dica pra quem quiser ver as lives deles. E a Rai, a Rede Amigo Espírita, ela dá muita força pra jovem. Então, assim, Sim. sabe, ela bota o jovem pra fazer as coisas. Então vamos apoiar, né? Tipo, não adianta a gente ficar falando de movimento jovem e não ouvir as coisas que os jovens fazem. A gente sempre coloca tanta crítica aqui, né? Para as pessoas darem espaço pro jovem. Então, vamos fortificar aqueles que estão dando espaço pro jovem, pô. Vamos Exatamente. começar Isso aí. a consumir esses conteúdos, gente. E aí eu vou sugerir aqui, na nossa região, a Livraria Espírita Rio Preto. Que inclusive, sábado agora, fez uma live com o Marcel Souto Maior, que
que é o jornalista e tal, que escreveu o livro do Kardec. Na live ele tá bem soltinho. Parece, joga solto esse garoto. A gente... É, assistiu do pavê. A gente esteve no canal da Livraria Espírita Rio Preto, a Sueli Calda Schubert teve, o Júlio Sena, o André Trigueiro, o Luiz Hu. Então uma galera de peso. Todo sábado eles estão fazendo algumas lives bastante interessantes. Então fica aí a recomendação de todos nós. Inclusive, Henrique, eu acho que você que curte esse cara, que eu falo você porque eu não conheço o trabalho dele, mas você sempre fala dele. Acho que o Cosme Massa também fez uma live aqui com a galera da livraria, então o pessoal tá fazendo um trabalho bem bacana. Bueno, então essas foram as sugestões que a gente teve aí pra essa semana. Mandem mensagens, mandem áudio pra nós, pra gente colocar a voz de vocês. A gente queria nessa segunda temporada colocar mais ouvintes pra falar com a gente quer mais interação, a gente quer que vocês realmente participem e transformem esse podcast num lugar aí de todos, né? Não só de nós quatro falando, mas tipo de ouvir também a voz do jovem espírita. Se você é do estado de São Paulo, do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amapá, Rio Grande do Norte, manda aí seu áudio que a gente vai colocar aqui. A gente gosta de sotaque diferente e principalmente a gente gosta de histórias diferentes pra gente poder colocar uns temas massa que vocês curtam. O episódio da Deilson a galera curtiu bastante, né, gente? Gostaram. Sim, foi muito bom. Foi bem legal. Você não ouviu, inclusive, ouça. É o episódio anterior a esse que a gente tá fazendo. Gente, tá sensacional, sensacional. A gente fala sobre tudo. Bom, gente, então era isso. Esse foi o nosso primeiro programa da segunda temporada. Espero que vocês estejam gostando das novidades. Se você tiver sugestões para mandar pra gente, pode mandar no nosso @Spiritcast Brasil. E você sabe, né? Você encontra a gente todo dia 13h30 em todas as plataformas de streaming, no Instagram, no Facebook, no YouTube também. A gente tem coisa lá. Então, não deixe de mandar pros seus amigos aí, de compartilhar. E se você quer ver um tema aqui, manda pra gente aí que a gente ainda tá formulando essa segunda temporada. E vem bastante coisa aí, vai ter bastante novidade. E se você não gostou desse programa, pode falar também, gente. Ou a gente tá sempre zoando aqui os haters, mas a gente gosta de crítica, tá? Pode criticar. Na moral, pode criticar. A gente tá aqui, ó, pra ouvir vocês. A gente tá aqui pra ouvir vocês. Manda áudio, manda crítica, manda texto, o que vocês quiserem. Fala com a gente. É só isso. Só fala com a gente. Comunicação é importante. Então a gente vai pro nosso momento final. Nós vamos agora mudar um pouco o nosso encerramento e vamos trazer para você, em vez de palavras que vão tocar a sua alma, nós vamos trazer uma informação extremamente útil de Frederico Salles, direto de São José do Rio Preto. É utilidade pública, pessoal. Uma coisa que você tem que saber na sua vida é que Mata Atlântica não fica na floresta amazônica. Um beijo. Se você não entendeu, pesquisa, galera! Não entendeu? Pesquisa. Vai no Google. Gente, obrigado por tudo. Que assim seja. Que assim seja! Valeu, assim galera! seja.